Eu sou um cara de office boy a presidente realmente. Aí, a hora que ele parou o carro, todo mundo cercou ele, e ele não conseguia sair para fazer a volta olímpica, né? Aí ele subiu no carro madrinha, que era o Tempra 16 válvulas. E o marketing gratuito e espontâneo e viral. Era tudo que eu queria, entendeu? Olha a sorte chegando pro competente. Houve fracassos, sim, sem dúvida. Você está no mercado de muita competição. Todo fracasso você tem um tempo que você reposiciona. Eu vou contar um caso que o mercado não aceitou bem. Quem foi o primeiro brasileiro a se tornar presidente do Grupo Fiat foi ex-presidente da CEMIG, atualmente é conselheiro global da JBS, além de ter sido conselheiro de várias outras grandes empresas, presidente da ONG Minas pela Paz e atualmente, não diferente, é empreendedor. Aí eu levei uma bronca no dia seguinte, o CEO mundial me disse: quanto você gastou de dinheiro? Na verdade, ele tava puto porque o brasileiro tinha ganhado a prova. Estamos começando mais um Garimpeiro Cast, o podcast da Rubi. Estou aqui ao lado do meu sócio, do meu irmão, do meu companheiro, Matheus. Hoje vamos ter um episódio muito especial, com uma pessoa com uma bagagem excepcional. E aí, Matheus, ansioso pro episódio de hoje? Cara, eu vou te falar, eu nem dormi essa noite pra poder bater esse papo, convidado mais do que especial, um cara que eu admiro muito. Vou fazer uma resenha aqui antes já pra gerar uma ansiedade na galera, mas o episódio vai ficar pancada, porque a experiência de vida e profissional que esse cara tem, eu vou te falar, admiro muito. Maravilha! Sem muitas delongas, vou apresentar aqui quem foi o primeiro brasileiro a se tornar presidente do Grupo Fiat. Se não é uma das principais empresas sediadas no estado de Minas Gerais, uma grande honra nós, como mineiros, ter essa empresa aqui. Foi ex-presidente da CEMIG, atualmente é conselheiro global da JBS, além de ter sido conselheiro de várias outras grandes empresas. Presidente da ONG Minas pela Paz, tem um trabalho focado muito no social também. E atualmente, não diferente, é empreendedor. Sempre empreendeu a vida toda e é empreendedor pela Greenbel, focada aí na energia fotovoltaica. Seja bem-vindo, Bellini. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre os caminhos que me trouxeram até aqui. Maravilha! Você não comentou, Igor, que ele também tem um livro que ele nos presenteou, inclusive queria aproveitar para agradecer, que é A Virada Estratégica da Fiat no Brasil. Exatamente, escrito pela Betânia Tanuri, exatamente. Perfeito! Comentando um pouquinho sobre jornada, estou curioso, Bellini, depois desse currículo, essa experiência extensa e essa energia e vitalidade que você tem ainda, mas como tudo começou, como que foi o início dessa caminhada? Não sei se eu vou lembrar tudo. Mas... Você é mineiro, Bellini? Conta pra gente. Não, eu sou paulista, nasci perto da Avenida Paulista, entrei na Fiat em São Paulo, quando a Fiat Automóveis ainda não estava aqui no Brasil. Eu entrei na Tratores Fiat do Brasil e dali eu fiz a carreira por várias empresas. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu estava ainda cursando a faculdade e eu tinha 23 anos de idade quando eu entrei na Fiat. Eu trabalhava já há 7 anos numa empresa italiana, que era o Grupo Matarazzo, e me especializei em organização. Eu não sei se era organização aquela empresa ou desorganização. Onde tem a dor que surge a oportunidade, né? Exatamente. E dali eu fui chamado para vir para a Fiat, justamente trabalhar na área de organização. Muito bacana. E após como que foi essa entrada na Fiat, esse início, qual que era o setor, né? E era a própria Fiat em São Paulo? Como que foi esse processo? Era Fiat Tratores em São Paulo, a gente ficava no 38º andar do edifício Itália. Aí depois aqui veio, eu entrei em 73 e a Fiat Automóveis começou a produzir em 76. Então ela começou a trabalhar lá no edifício Itália em 74, 75.
Mas eram empresas diferentes dentro do mesmo grupo. E foi esse período aí que a gente fazia relacionamento, contato, network. Quando eles precisavam de alguma coisa, a Fiat Tratores dava apoio. Quando a Fiat Tratores precisava de alguma coisa. E aí criou, inclusive, uma área institucional para dar apoio a todas as empresas. Tinha também Iveco, tinha a Fiat Automóveis, tinha Tratores, tinha Magneti Marelli, Autopeças, ou seja, o grupo foi expandindo e tinha uma área institucional que cobria todos. Ô Bellini, uma curiosidade, até até meados de 70 e pouco, 73, você falou, a Fiat só produzia tratores no Brasil. Até 76, só tratores. Só tratores. E existiam algumas importações de carros esporádicas, mas pouca quantidade. Não tinha produção nacional que dá massa de veículos. Legal. Quando você... O seu primeiro emprego foi na Matarazzo, qual foi a sua formação de acadêmica e como foi a sua trajetória até chegar ali na Fiat? Um resumo, né? Bom, começando... 13 anos de idade fui ser office boy. Eu sou um cara de office boy a presidente, realmente. Na prática, né? Não é no já no tem título. Um nome pro podcast. Já tem até o nome desse episódio é de office boy a presidente. Então, 13 anos eu andava em São Paulo entregando correspondência. Depois eu entrei numa fábrica de bicicletas. E naquela época me deram um Cardex, que não tinha computador, não tinha nada. Eu dava baixa nas peças, tirava a ficha para comprar, entendeu? Peças que estavam acabando. Conclusão, foi ali que eu comecei a aprender, com 14 anos de idade, a fazer planejamento, entendeu? E aí agarrei naquilo lá e fiz uma boa carreira dentro da Bicicletas Goric no planejamento de produção. Aos 17 anos, a empresa mudou, ela ficava na Lapa, em São Paulo, ela mudou lá para Interlagos, e eu trabalhava de dia e estudava à noite. Aí começou a complicar para mim a questão da distância. Aí então entrei no Grupo Matarazzo. Fiquei 7 anos em RH. Comecei fazendo lançamentos de férias, essa burocracia. Departamento pessoal. Depois eu fui chamado para ser treinado para ajudar na seleção de pessoal. Acho que foi onde eu peguei muita experiência, entendeu? E eu tinha um psicólogo, ele me dava muitas dicas, olhar uma pessoa, sentir nos olhos o que ela estava falando, o que não está falando, ou se dava para perceber se estava enrolando, entendeu? Dos lábios, o sorriso, se o cara está para baixo, está para cima. Comunicação não verbal. A comunicação não verbal, aprendi muito com isso daqui. Depois eu fui para a área de administração de salários, quando nem existia isso no Brasil. Nós somos pioneiros naquela época, fazer pesquisa de salários de mercado. Planos de cargos e salários. Planos de cargos e salários, etc. E foi aí que eu aprendi também a fazer descrições de cargos, de funções, e aí me chamaram para a área de organização e sistemas. Aí fomos desenvolver um trabalho de budget. Não se conhecia essa palavra budget. Planejamento orçamentário. Estamos falando em 1967, mais ou menos. E aí fizemos os manuais, a organização, participamos da produção dos primeiros budgets. Depois passamos a trabalhar na racionalização logística. Entendeu? No caso lá, nós tínhamos um caminhão que saía da fábrica de biscoitos e ia entregar lá no cliente. O outro saía lá do Brás e ia entregar farinha. O outro saía da Água Branca e ia entregar margarina, entendeu? Juntava 4, 5 caminhões na porta do cliente, era um absurdo. Aí nós criamos um depósito central, onde recebia os produtos durante o dia,
pela manhã saía todos os produtos e ia um caminhão só levando tudo para cada cliente. Ou seja, trabalhos de racionalização. E foi nesse período aí que a Fiat Tratores, ela estava aqui em 1972, exato. E em 1973 me chamaram para trabalhar justamente na organização. Fui. Primeiro dia foi uma história muito engraçada, entendeu? Primeiro dia tinha a unidade lá na Via Anchieta e quando eu cheguei lá para ver o problema que estava acontecendo é que tinha um gerente de planejamento que recebia as notas, entendeu? Ele punha na gaveta. A hora que ele tinha tempo, ele lançava no Cardex dele, entendeu? Aí o cara do contas a pagar não recebia, o cara da contabilidade não recebia a nota até que ele liberasse. E era uma bagunça boa, né? Aí eu fui falar com ele e falei, olha, o melhor modelo disso daqui, nós vamos criar um impresso, quando a mercadoria chega no recebimento, ele emite um documento em várias vias, vem uma via para você, uma vai para a contabilidade, outra vai para o contas a pagar, tal. Esse cara ficou brabo, não entendia, jogava os papéis para cima. Esses são loucos, não tem como. Como é que eu vou fazer aqui o lançamento? Era italiano? Era. Madai. Aí então eu falei, como é que eu vou trabalhar nesse ambiente, né? Eu voltei para o escritório central, que ficava lá no centro da cidade, no edifício Itália, e falei lá com o meu chefe, que não dá para trabalhar não. Meu chefe italiano chegou perto de mim e falou, olha, aqui nós estamos desbravando. Aqui precisa ter paciência. Com paciência você consegue tudo. Você só fica preocupado quando alguém bater no seu ombro, te abraçar, te atender muito bem, entendeu? Mas enquanto tiver esse movimento, é porque as coisas acontecem. E, de fato, segunda vez que eu fui lá, já estava mais tranquilo. Aí você vai aprendendo a cultura, entendeu? Legal. E é o crescimento e meio ao caos. Exatamente. Aí fiquei lá em Tratores até 1987. Foi quando primeiro teve aquele plano cruzado, depois teve o plano verão, que não dava certo. O que estava acontecendo naquela época? Os fornecedores não se entendiam com a área de compras da Fiat. E a área de compras também não conseguia entender o que era aquilo ali, entendeu? Olha, está decretado que não tem aumento de preço pelo governo, entendeu? Mas só que o governo não mandava entregar. Uhum. Os fornecedores não entregavam e ficavam muitos carros incompletos. Aí, naquela ocasião, procuraram saber nas empresas do grupo como que estava essa situação com os fornecedores. E lá onde eu estava, que era Fiat Tratores, naquela época já era Fiat Alice, houve uma joint com a Alice Chalmers, estava tudo funcionando certinho, esse não era problema, porque pela experiência, Brasil, fornecedores, foi pago o que deveria ser pago tecnicamente, entendeu? Tirou-se a expectativa de inflação que todo mundo embutia, entendeu? E funcionou. Aí me chamaram para ir para a Fiat Automóveis. Ô Bellini, aí já vamos ouvir um pouquinho dessa jornada sua dentro da Fiat Automóveis, mas de 73 até 87 você ficou na Fiat Tratores. Como foi a jornada, a sua evolução de carreira? Onde você entrou e por que áreas você passou ali dentro? Qual foi os seus cargos ali dentro? Como que foi a sua trajetória? Eu entrei na área de organização e foi o período que, como organização e sistemas, estávamos desenvolvendo os principais sistemas da empresa. Então tinha a área de peças de reposição, que tinha
um estoque enorme para atender o mercado, mas mesmo assim sempre faltava peça, aquela que precisava não tinha, e aquela que não precisava crescia o estoque. Coisas, gente, não tinha computador, era tudo na mão. E nós estávamos justamente implantando sistemas. Então o primeiro sistema que implantamos foi de controle de estoque e faturamento, que era óbvio, que era muita quantidade de peças. Naquela época a gente já tinha cerca de 40 mil itens de peças de reposição. Implantamos esse sistema e foi quando eu entrei para fazer o mestrado na USP. Aí eu pedi demissão da companhia. Ironia do destino, eu ia trabalhar na área de organização, entendeu? Você pediu demissão por algum motivo específico? Porque ou não dava, não conciliava, entendeu? Sim. O mestrado era durante o dia, durante 3 vezes por semana, e trabalhar na Fiat não tinha ainda essa oportunidade. Todo mundo marcava o cartão, tinha horário certo. Aí eu pedi demissão, aí o CEO na época me chamou e falou: por que você quer ir embora? Não, porque eu arrumei um emprego numa empresa. Ele nem me perguntou o nome da empresa, mas só para vocês saberem, o emprego que eu tinha arrumado era na Volkswagen. Office do ofício. Ó como a vida ela fica ali por um fio, por um eu ia trabalhar à noite. Na área de organização eu ia trabalhar à noite lá, entendeu? E tinha horário flexível. Mas não falei nada disso. Aí ele falou assim: olha, as primeiras amostras do que você me apresentou aqui é uma coisa impressionante. Nós nunca tínhamos visto isso dos sistemas que eu tinha feito. Então eu dei um ABC dos estoques, o que tinha no estoque em ordem decrescente de valor. Dei um ABC das vendas, quer dizer, os itens que mais vendia. ABC do estoque, ABC das vendas, ABC da logística, ou seja, os itens que giravam mais, às vezes estavam lá no fundo do armazém, em vez de estar na frente. Ele falou assim: você não vai embora não. Eu falei: não, mas eu quero estudar. Falou assim, eu tinha explicado que era 3 dias por semana, meio expediente. Ele perguntou: não pode ser 2 dias e você faz o terceiro de sábado? Pode. Então tá fechado. Agora você vai fazer o seguinte: você vai implantar tudo isso daqui. Você assume a gerência de peças aos 26 anos de idade. Entendeu? Sensacional. Já começou o primeiro problema, porque todos os gerentes eram tudo cabelinho branco. E eu era um moleque. Jovem. Mas fui que nem um rojão. Conhecia, sem saber o que era Kanban, entendeu? Eu implantei naquela época todos os itens de alta volume. Eu mandei colocar tudo na entrada do armazém, assim, na parede, entendeu? Eu passava todo dia de manhã, entrava pelo almoxarifado, eu tinha os relatórios, mas olhava fisicamente. A pilha está baixando esse produto, vamos ver o que é, atraso do fornecedor, está vendendo mais, acelerava para repor. O outro está subindo a pilha, opa, vamos fazer uma promoção disso daqui para esvaziar. Então foi esse modelo entre sistemas. Para vocês terem uma ideia, gente, o nosso computador daquela época, o primeiro computador, era um 3 de 8K. Qualquer relógio hoje tem pelo menos uns 50K. Esse era o computador. E tem mais, ele é 8K e tinha 4 de supervisor. Era um negócio terrível para você trabalhar lento, entendeu? Para rodar o estoque era a noite inteira ele trabalhando, aquelas fitas girando e os cartões que você digitava. De vez em quando você trabalhava naqueles cartões, colocava lá os programas, aí você ia entregar os cartões, tropeçava, caía aquela caixa, era cartão para todo lado. E tinha também os malandros, entendeu? Que
pegava aquela caixa de cartões, entendeu? Levavam para casa, entendeu? Aí eles pegavam, chegavam para a mulher, não, olha aqui, quanta coisa que eu tenho que fazer e tal. Aí, não, tem que levar essa caixa para processar de volta, entendeu? Tem que trabalhar à noite. Era só desculpa para a mulher. Para poder dar um perdido na mulher. Exatamente. Mas foi assim que eu conquistei rapidamente a liderança ali naquela área. Depois disso daqui, eu estava tranquilo, feliz, fazendo o meu mestrado. Comecei a dar aula na faculdade, em 2 faculdades em São Paulo, que hoje está nesses grandes grupos aí. E eu dava aula de análise de custos e de organização. Não tinha nem 30 anos de idade ainda nessa época. Não tinha. 30 anos eu já estava em Minas. Essa época você estava como professor universitário e como gerente de peças e estudante da Fiat Motores e... Isso, Fiat Tratores, desculpa. Então foi uma experiência muito boa. Aí entrei aí me chamaram para ir para o setor de vendas de peças de reposição. Eu já conhecia os concessionários, aquela coisa. Aí fiquei, mas ainda era gerente nessa época, gerente de vendas de tratores, entendeu? Tinha a equipe e tal, e fiquei lá, me dei muito bem. Era muito planejamento, concorrência pública aqui, concorrência lá, qual é a chance de ganhar, como que vamos fazer aqui, não vamos. Aí fui para essa área. Aconteceu um fato, começou a dar problemas lá em Contagem, aqui em Contagem, na fábrica de tratores, na parte de logística, de planejamento, de compras. Aí me chamaram para assumir a diretoria de compras e logística e planejamento aqui na fábrica. E eu falei, mas eu estou dando aula, estou estudando, como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Aí sintetizamos, eu vinha segunda-feira para cá, ficava até quinta ao meio-dia. Quinta ao meio-dia eu ia para São Paulo, dava aula à noite, trabalhava à tarde lá, no escritório de lá, dava aula à noite e na sexta-feira de manhã eu fazia uma matéria. Aí passei a fazer 2, uma na sexta-feira e uma no sábado. Conclusão, uma vida louca. Trabalhar, estudar, dar aula, não? Você já era casado? Foi nessa época que eu casei. E ainda arrumou um casamento ainda. Era pouco problema para a cabeça. Ela foi resiliente também, né? Aí a conclusão foi que acabei mudando para cá, terminei as matérias que eu tinha que fazer, mudei para cá, aí ficou mais tranquilo, parei de dar aula, fiquei só com o trabalho. Aí foi resolvi os problemas graves que tinham, todos você nunca resolve. Quando você tem muitos itens para cuidar, sempre tem alguém que te atrasa, alguém que não te entrega, alguém que cria um problema, uma ferramenta que quebra, mas... Também conhecido como muleta. Muleta. Conclusão, fiquei ali até 1987, foi quando surgiu essa oportunidade e fui para a Fiat Automóveis. Então, dentro da Fiat Tratores, eu trabalhei na área de organização, fui o gerente de peças de reposição, fui gerente de vendas e fui o diretor da parte toda operacional, que chama, da fábrica. Fui para a Fiat Automóveis só cuidando de compras. Consegui resolver os problemas de relação com os fornecedores. Tivemos vários problemas na época, tivemos que cortar
muita gente, porque compras é sempre um setor perigoso, precisa ter muito olho. Resolvemos esses problemas também. A conclusão disso daqui foi que o meu amigo Bogos, que era o diretor comercial, ele saiu da Fiat e foi para a Mercedes, aí me colocaram no lugar dele. Aí veio uma história muito interessante. Eu sempre fui um cara de sorte também. Não é só... É engraçado que quando a gente conhece o cara competente, ele sempre fala que teve sorte. Isso que eu ia falar agora, a sorte aparece para quem tem competência. Mas veio aquela situação, quando eu estava na comercial, que faltava carros. Primeiro trabalhamos para baixar os impostos. Criamos o carro popular. Além de ser diretor comercial, nessa época eu era também o diretor da Anfávia, representava a Fiat na Anfávia. Aí nós trabalhamos institucionalmente mostrando como é possível o carro motor 1.0 no Brasil era 45% de imposto e um carro tipo motor 1.6 era 20% de imposto. Aí conseguimos mostrar para o governo, entendeu? E foi na época do Itamar Franco, o grande Itamar Franco, que a história vai revelar realmente a grande sensibilidade que ele tinha. Mais um mineirinho. E ele falou, não, vamos colocar o carro popular. Ele chamou a Volkswagen para lançar o Fusca popular e baixava o imposto para 5%, dos 45% para 5%. Foi quando eu estava em Brasília, nessa época estava eu e o Bogos ainda. Ouvimos isso, entendeu? Fomos lá no diretor, no ministro que a gente conhecia, que era de comunicação, o Mazagão, falamos, nós também fazemos esse carro. A gente era peitudo, louco. Ousado. Nem sabia como ia fazer, mas coragem sobrava. Coragem sobrava, entendeu? Só liguei pro meu chefe na fábrica, que era o Pacífico Paulo, e falei, tô fazendo isso. Ele falou, você sabe o que você faz. Vambora. Olha só, já estava empreendendo lá dentro da Fiat como diretor na época. Perfeito. Aí nós conseguimos fazer isso também. Então vamos assinar também uma carta, um acordo. Aí, no dia seguinte, foi o presidente Silvano Valentino e o CEO Pacífico Pauli e nós para assinar a carta de entendimentos. Aí o meu chefe me disse o seguinte, agora você tem 30 dias para colocar o carro na rua. A história é simples, a Fiat exportava esse carro. Já fabricava, sim, mas não vendia internamente. Não vendia aqui por causa do imposto. Era o Fiat 147? Não. Uno. Já era o Uno. Já era o Uno. Aí, rapidamente, fizemos o carro. Tivemos que encaixar, me lembro perfeitamente, o carro tinha que custar R$7.350. Então já foi na década de 90. Exato, foi na década de 90 já. Onde que era com o imposto já reduzido de 5%, e como o dólar era 1 a 1, então seria $7.350. Aí entra encrenca, né? Como é que você vai fazer um carro desse e ganhar dinheiro? Aí começamos a ver tudo que você podia tirar que não era útil no carro. Porque existem características de um carro europeu e um carro brasileiro. Entendeu? Aqui no Brasil, coisas importantes num carro para as mulheres é porta-treco, entendeu? Porta-óculos, entendeu? Mas faixas esotéricas, sei lá eu, coisas de decoração, nem sempre é importante. Então, fomos fazer um trabalho dessa natureza. Tirar a perfumaria ali, né? Tirar a perfumaria para chegar, e conseguimos fazer. Aí a Volkswagen teve que buscar ferramentais. Então nós saímos na frente, então, 30 dias, estava com o Uno 1.0 na rua. Deixou o Fusquinha para trás. E o Fusquinha ficou para trás. E com essa largada rápida, entendeu? Conseguimos conquistar o mercado. E aí foi uma série
de histórias de sucesso que a Fiat teve, seja na inovação dos produtos, sempre lançando inovação. Outro ponto importante... Ô Bellini, só para eu aproveitar um pouquinho desse ponto, desculpa te interromper, você que tem uma memória que eu tô vendo aqui, eu tô impressionado com a memória do Bellini, você lembra mais ou menos quanto de mercado vocês ganharam? Quantos por cento de market share na época o Uno? Como é que foi a proporção de mudança no mercado? O que aconteceu naquele momento que o 1.0 foi lançado primeiro por vocês? Então vocês foram pioneiros. Quais foram os resultados disso no mercado? Você lembra? Olha, quando eu entrei lá em 1987, nós tínhamos 9% de participação no mercado, de share. Com essa questão do Uno 1.0, carro popular, o que aconteceu? A Fiat ficou famosa dos veículos de entrada dos carros populares. E era a massa do mercado maior. Entendeu? Lucro muito baixo, mas tinha volume. Escala. Brasil, um país, né, de classe majoritariamente mais baixa. E o mercado foi subindo também. Quando eu entrei lá, o mercado era de 600 mil. Em 2014 chegou a 3 milhões. Você fala de emplacamentos por ano, né? Exatamente. Hoje caiu, está em torno de 2 milhões e 200, 2 milhões e meio. Então, nós crescemos nessa jogada de lançar o carro primeiro na frente, crescemos de 9%, chegamos a 18%, 19% de mercado. Dobramos a participação. Quando você ganha isso daqui, você ganha investimentos. Investimentos que te ajudam a desenvolver novos produtos, te ajudam a conquistar mais o mercado. Nessa época lançamos o Tempra. E eu falo que eu sou um cara de sorte. Por quê? Lançamos o Tempra, depois lançamos o Tempra 16 válvulas. Aí contratamos na corrida de Fórmula 1 em São Paulo, contratamos que o Tempra seria o carro madrinha. Entendeu? O safety car. O safety car. Isso. Meu pai teve um Tempra. Olha só. Aí o carro estava lá, tal. O Ayrton Senna ganhou a corrida. Aí, a hora que ele parou o carro, todo mundo cercou ele, e ele não conseguia sair para fazer a volta olímpica, né? Aí o carro não parou. Aí ele subiu no carro madrinha, o safety car, que era o Tempra 16 válvulas. E o marketing gratuito e espontâneo e viral agradece. No mundo inteiro. Era tudo que você queria, né? Era tudo que eu queria, entendeu? Olha a sorte chegando pro competente. E aspas, o Tempra é brasileiro? Nasceu... O Tempra era brasileiro, era. E foi pro mundo de uma forma louvável. Então, isso é sorte. Aí eu levei uma bronca no dia seguinte, o CEO mundial, entendeu? Me disse, quanto você gastou de dinheiro? Na verdade, ele tava puto porque o brasileiro tinha ganhado a prova. E não, na época não foi a Ferrari, aí ele tava bravo. Então foi uma experiência. Mas voltando um pouquinho antes disto, logo que eu cheguei na Fiat Automóveis em 1987, eu fui aprender coisas novas. E eu fiz 2 estágios, um de 40 dias, outro de 30 dias, no Japão, para aprender o modelo Toyota de produção, que era o que tinha de melhor. E aí entra um pouquinho do Kaizen. Aí entra o Kaizen, Just in Time e o Kanban. Perfeito. Isso revolucionou a competitividade da fábrica de Betim. Porque nós trouxemos os fornecedores ao lado da fábrica, o programa Minerização dos Fornecedores. Com essa minerização, com os fornecedores ao lado, foi possível implantar o Just in Time. E quem implantou primeiro para nós foram 2 empresas japonesas, que aí todo mundo depois pôde aprender. Uma foi a Sumitomo Wiring Systems,
que fazia os chicotes, e a outra foi a Nippon Denso, que fazia o ar-condicionado. Então, com isso daqui, nós fomos dando passos largos. Uma outra experiência interessante, ousadia. Nós apresentamos um projeto naquela época para colocar ar-condicionado no Uno 1.0. A Itália falou, mas é impossível, tecnicamente, não consegue. Para quê? É um carro popular, ninguém vai comprar ar-condicionado. Meu amigo, tu sabe quantos graus faz no Rio de Janeiro, né? Tu já foi em Belfort Roxo, italiano? Aí foi interessante que eu e o engenheiro, chamava Alsati, que era o diretor de produção, combinamos, mandamos um carro de avião para o Japão, para a Nippon Denso, estudar para nós um ar-condicionado inteligente, que tem até hoje, que quando você precisa de potência, você aperta o acelerador, ele desliga o ar, e você tem a potência total para usar no veículo, numa ultrapassagem, qualquer coisa. Aí foi muito interessante, conseguimos implantar, desenvolver, passamos a vender, e um ano ou 2 anos depois, esse CEO vem aqui e tem aquela apresentação, marketing, vendas, produção e tal. Aí o gerente de marketing naquela época fala, não, e o Uno com ar-condicionado tanto, o Uno sem ar-condicionado tanto. Ele falou, mas não tem ar-condicionado no Uno 1.0. Aí Como que explica? O que acontece é que nós ganhamos o desenvolvimento, não precisou fazer investimento e estamos vendendo já 60% dos carros com ar-condicionado. Bingo! Então, preciso te contar. Então a gente tinha empreendedor nato. A gente tinha ousadia, entendeu? Sentia. O mercado brasileiro tem as suas características. E a gente avançava com isso daqui. Então, assim foi. Depois da área comercial, teve um outro lance muito interessante. Faltava carros no mercado brasileiro. Aí a General Motors, o vice-presidente da General Motors, foi na televisão, fez uma campanha. Esperem, aguardem, nós estamos aumentando a produção. Assim vocês terão o seu carro, não vai precisar pagar ágio, né? Nós imediatamente... Não compre agora. Não compre agora. Nós somos o contrário. Compre agora. Eu te dou prazo de entrega, você não paga ágio, e se eu não te entregar nessa data, eu te pago uma multa. E a prática disso aí? Nós esperávamos vender 40 mil carros no primeiro ano. Vendemos 200 mil carros no primeiro ano. Sensacional. Com esse sistema. Deixou o GM de mãos atadas. Ficaram. A coisa é simples. Ele dava uma entrada e pagava o resto quando recebia o carro. Entendeu? Sem reajuste. Perfeito. Mas você fala assim, mas o que vocês ganhavam com isso? A gente ganhava, não só mercado, ele pagava a entrada 50%. Naquela época, os juros eram 40% ao ano. De crédito. Então, já garantia no fluxo de caixa qualquer risco de inflação futura. E tinha prazo de entrega de 6 meses, 8 meses, o cliente esperava. Só para não ter que pagar ágio, porque era um roubo que faziam com o cliente naquela época a cobrança de ágio. E ainda fazia a famosa reserva de mercado, né? Porque o cara que já te antecipou uma grana, ele já está comprometido com você, ele não vai comprar outro carro, né? Exatamente. Tacada de mestre. Garantia o market share sensacional. Você comentou um pouquinho aí, né, sobre essa imersão que você teve no Japão. E eu acho que é legal explorar, né, e contar um pouquinho do Just-in-Time, o que de fato era e qual que eram esses efeitos do Just-in-Time na prática, porque eu acho que isso também deu a possibilidade de alavancar muito a questão da produção
E conquistar mercado, né? Exatamente. O Just in Time, eu vou explicar sinteticamente, porque às vezes parece uma história da carrocinha, né? O cliente, o concessionário coloca o pedido. Então, a gente faz um planejamento da produção daquele carro. Então, vou pegar alguns exemplos. Vamos dizer, o fornecedor dos bancos. Quando o carro está entrando, a carroceria está entrando depois de pintada na linha de montagem, naquele momento se informa para o fornecedor que nós vamos precisar. O carro é branco, mas o cliente quer um assento vermelho, cinto de segurança rosa, o assento é de couro. Uhum. Nesse exato momento, o carro entra em linha, que ele vem de cima assim, entra em linha, o fornecedor começa a montar esse assento. E lembrando que o fornecedor já está próximo da fábrica, porque você fez aquele movimento de minerização dos fornecedores. Exatamente. Aí quando o carro chega naquele ponto da montagem do banco, o banco acabou de chegar. Entendeu? Então, a mesma coisa do fornecedor, ele faz com seus subfornecedores. Com isso, você elimina estoques. Como era o sistema antigo? Era produção em massa. Você tinha uma linha de montagem, aquele monte de estoques do lado para montar os carros. Uma peça que dava problema, entendeu? Automaticamente todo aquele estoque tinha que voltar para o fornecedor. Então você otimiza. O caso dos pneus, entendeu? Na hora que vai montar aquele carro, está no posto do pneu, o pneu acabou de chegar e é na sequência. O funcionário pega o primeiro pneu e vai dar certinho naquele carro. Isso racionaliza. Só para você ter uma ideia. Operacional na veia, né? Só para você ter uma ideia, era uma fábrica que tinha uma linha de montagem e muito estoque. Na minha época, virou 4, ou depois tinha até a 5ª linha de montagem com pouco estoque. Tem casos que você tem que ter estoque. Por exemplo, se tem um fornecedor de rolamentos, você não consegue trazer um fornecedor de rolamentos para cá, então você tem que comprar rolamentos em São Paulo. Aí tem um almoxarifado, entendeu? Que organiza os rolamentos para entrar na linha na hora certa, na ordem certa. Então é uma espécie de um entreposto para aqueles que estão longe. Mas todas as peças grandes em geral estão perto da fábrica. Ô Bellini, eu sou marqueteiro, né? Sou de marketing e eu sou um grande fã assim, da trajetória da marca da Fiat no Brasil. Acompanho um pouco, assim, tive a oportunidade de acompanhar por ser mineiro também. Eu lembro de um fato muito inusitado, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o surgimento da categoria de SUV no Brasil. SUV, né? Porque agora já tá tudo muito diferente já se remodelaram as subcategorias aí dentro de veículos, mas na época o Doblô foi lançado como um SUV, e eu lembro que ele foi lançado, acho que dentro da Casa dos Artistas, que foi o primeiro reality show do Brasil. Na época era você que estava lá ainda. Conta um pouquinho dos bastidores pra gente sobre o lançamento de SUV, né? Como o Doblô ajudou a Fiat a ganhar mercado no Brasil e revolucionar um pouco dessa categoria, e como que foi os bastidores da Casa dos Artistas, né? Do programa. Olha, a realidade é o seguinte, a Fiat explorava justamente os nichos onde não tinha ninguém. Não. O Doblô não era efetivamente um SUV. Sim. Mas era um carro versátil, que você podia colocar. Naquela época tinha os banquinhos lá atrás. Que você cabia 8 pessoas. 7 lugares. 7 lugares, entendeu? Ou um bom veículo de carga. Tinha o Fiorino embaixo, mas tinha o Doblô, capacidade maior. E então tudo isso daqui ajudava a preencher nichos de mercado e realmente ir crescendo a participação de mercado. O lançamento é comum, como a gente sempre fazia. Qualquer lançamento
tinha um espetáculo, alguma coisa. Até esse daqui do Dobrô não foi o melhor. O melhor mesmo foi de um Palio, onde que encheu lá dentro 16 pessoas num Palio, entendeu? E era Palio Weekend, né? Aí já era no Big Brother, eu acho. Uma prova do líder no Big Brother. Isso. Onde que o camarada... Ficaram não sei quantas horas lá. Os primeiros Big Brother. Acabou que passou mal dentro da Palio Weekend. Mas o camarada pegou o manual, eu não tinha o que fazer ali, pegou o manual do carro, entendeu? E ficou lendo e explicando para todo mundo que estava assistindo. O Brasil inteiro assistindo. O Brasil inteiro, entendeu? Como é que era o uso, manutenção, direção. Sensacional. E o cara naturalmente falava, nossa, que legal, olha aqui, a pressão do pneu é tanto. Ele precisa animar. Passar o tempo. E ele era simpático, entendeu? Esse foi realmente um show, foi BBB nesse caso. E até pegando um pouco esses casos de lançamentos, acredito que tenha vários sucessos, né? Teve algum lançamento que de fato não foi como previsto, algo que saiu de algum modelo, ou algo que vocês tinham uma expectativa muito alta que foi no caminho contrário? Flop, fracasso. Fracasso, exato. Olha, houve fracassos, sim, sem dúvida. Você está no mercado de muita competição, mas todo fracasso você tem tempo que você reposiciona. Não? Eu vou contar um caso que o mercado não aceitou bem. Eu já estava saindo de lá. Foi o Mob. Porém, logo em seguida, ele foi reposicionado, entendeu? E em vez do Mob sair do mercado, quem saiu do mercado foi o seu concorrente, o AP. Então, essa estratégia de, se a coisa não vai bem, você tem que se reposicionar, reagir rápido, é fundamental nesse mercado. Legal. Ô Bellini, caminhando aí já um pouquinho para os nossos finalmente, eu queria explorar um pouquinho dessa vida mais empreendedora depois da Fiat. Então, você saiu da Fiat, carreira consolidadíssima, um monte de case de sucesso, histórias de fracasso que vocês conseguiram reagir rápido, enfim, uma história bonita que a gente poderia ficar aqui 5 horas. Se tivesse um cafezinho, um pão de queijo, eu ficaria aqui 5 horas fazendo pergunta e ouvindo. Mas eu também queria explorar um pouquinho sobre essa sua jornada empreendedora no final. Até antes da jornada empreendedora, eu acho que é legal dar uma pincelada na jornada pública também. Eu acho que como que foi essa transição, né, de sair ali da Fiat e ter essa experiência no setor público, que foi a CEMIG, foi presidente da CEMIG. O que você sentiu na prática e quais foram os principais desafios? Queria só falar uma coisa muito importante antes de entrar no case CEMIG, ainda dentro de Fiat. Uma das coisas muito importantes que nós já fazíamos na CEMIG, na Fiat, que depois já era FCA, Fiat Chrysler, agora que é Stellantis, era a questão do ESG. Nem se falava em ESG, mas nós praticávamos lá. Na questão ambiental, reciclagem da água, lá no fim da reciclagem tinha os peixinhos. Então, toda água industrial ela era tratada para ser devolvida para a natureza, e todo dia se olhava lá, os peixinhos estão tranquilos, felizes, então pode mandar essa água. Então, isso vem lá de trás. Pioneirismo. Segundo ponto, no social, os projetos que nós fazíamos. Um foi muito grande, muito importante, foi o Jardim Teresópolis. Projeto maravilhoso, que é aquele aglomerado em frente à Fiat, onde que nós desenvolvemos ali o espírito empreendedor para eles,
demos suporte, educação, formação, pegava as crianças, saíam da escola, tinham balé, tinham música, tinham esporte, futebol, vôlei, ou seja, tirar as crianças da área de risco para se desenvolverem. E é muito bacana que de vez em quando eu vou em algum lugar, encontro lá o pessoal tocando, que são ex-amigos do Jardim Teresópolis. E foi ali que eu comecei também esse programa do Minas pela Paz. Que foi ali que começamos a trabalhar nesse programa muito bacana também, que é recuperar os presos, os condenados, para serem reinseridos na sociedade e não cometerem mais crimes. Ou seja, eles têm uma formação, seja religiosa, seja de trabalho, seja de formação para especialização, de tal forma que eles conseguem ter a oportunidade que não tinham antes e que cometiam os crimes. E o outro é governança, o ESG, a governança. Então, a governança na Fiat era rigorosíssima, transparência para o mercado e funcionou muito bem. Então, eu só queria ressaltar que antes mesmo dessa campanha de ESG, já nos anos 90, a gente já trabalhava com... Antes de ser modinha, né? Antes de ser moda. Aí eu saí da Fiat, me aposentei, aí fui chamado pelo Zema para assumir a CEMIG. A CEMIG é uma empresa estatal que... Vou contar algumas passagens, entendeu? Cheguei lá no primeiro dia, vieram me servir um café. Mas antes veio um garçom trazer água. Em seguida vem outro garçom. Era o buffet. Me trazer, para mim, né? Me trazer o café. E depois vinha o terceiro garçom me trazer o pão de queijo. Comecei a coçar a cabeça, falei, o que é isso, gente? Precisa de 3 para fazer o serviço de 1? Quem está pagando essa conta? O público que está pagando essa conta. Não. Então, não tem jeito. A ineficiência do Estado é muito grande. Nós fomos cortando daqui, cortando de lá, cortou 50% dos motoristas, foi feito realmente um ajuste muito grande. Mas a ineficiência é muito grande. Seja de um lado pelo corporativismo, seja do outro lado pelas regras que se colocam dentro do sistema. Se eu vou comprar esse copo aqui, um copo, eu tenho que fazer um edital de concorrência que demora no mínimo 4 meses, aí ganha um cidadão, aí o segundo colocado coloca um impedimento, aí vai aquela coisa, vai jurídico, tá. Conclusão, depois de 1 ano o copo não chegou. Isso é para mostrar a quantidade de atrasos de obras que as companhias de distribuição têm por causa da burocracia quando ela é estatal. Perfeito. Então, para mim foi um choque. Vocês viram? Tomava decisões rápidas. Velozes, tudo, entendeu? Sem comunicar o pessoal da Itália. Não, depois eu comunicava. Já comunicava boa notícia, né? Deu certo. Comunicava boa notícia, entendeu? Não, teve situações meio loucas assim. Eu cheirei que ia ter uma redução de impostos uma vez, entendeu? Contrata 1.000 pessoas, monta o terceiro turno. Aí, pode? Pode. Aí no dia seguinte, eu liguei pro meu chefe, o Marchione, eu avisei ele, contratei o terceiro turno, 1.000 pessoas, porque eu acho que vai aumentar as vendas. Eu quero sair na frente, lá em frente. Tinha muita confiança, muita delegação de autoridade e responsabilidade. Então, com autonomia, conseguia agir bem, trazer resultados. Aí, passei pelo choque público, entendeu? Mas aí no final do ano eu estava tendo um problema, eu tinha
FA, fibrilação arterial. Sim. E começou a dar muito frequente a fibrilação arterial. Aí eu resolvi fazer a cirurgia. O setor público não te fez bem, Bellini. Não. Quando você tá experiente, não tem problema. É que eu já tinha, veio de Fiat. Nada mais te abala. Não, isso não abala, não. Mas foi aí que eu resolvi sair, fiz a cirurgia. E a coincidência foi que eu estava no Einstein fazendo a cirurgia, entendeu? Que é uma cirurgia até relativamente simples, essa do coração. Aí foi quando surgiu o primeiro caso de Covid no Brasil. E foi lá. Aí voltei para casa, entendeu? Passei bem, mas no final do ano peguei Covid. Pegou Covid. Mas tô aqui, tô bem. Graças a Deus, feliz da vida. E hoje me divirto com o meu empreendimento pessoal, que é geração distribuída, que é uma usina fotovoltaica, onde montei uma empresa que se chama Greenbel. Os comerciais podem também, né? Lógico. Claro. Inclusive, a Greenbel está convidada para ser patrocinadora do nosso podcast. Por que não? Legal. A energia que nos move. A energia que nos move, exatamente. E essa empresa realmente está tendo um grande sucesso, está dobrando a sua produção e a sua capacidade todos os anos. A clientela, fiz uma pesquisa, estão todos muito satisfeitos. Por quê? Porque nós, além de darmos um bom serviço, hoje é o melhor serviço do mercado, que eu sempre prezei pela qualidade. Além disso, a gente dá o desconto para o consumidor. Então, o consumidor pode usar a energia fotovoltaica nossa e ter o desconto na conta de luz. Ô Bellini, minha última pergunta é: quantos anos você tem? Hoje? 75. 75. Com 75 anos, o que te move hoje nessa jornada liderando a Greenbel? Depois de tanta coisa, tanta história, o que te faz acordar todos os dias e falar, bicho, eu vou fazer isso aqui? Por que você faz o que você faz hoje? Olha, eu acho que tem várias coisas. A primeira, que eu me casei novamente, tenho uma mulher maravilhosa e se eu não acordar, ela me chacoalha. Vamos! Por trás de todo grande homem existe uma mulher muito maior. Exato. Ela trabalha junto comigo na Greenbel e nós fazemos um par muito bom. Segundo, essa vida, estar aqui com vocês, entendeu? Eu estou aqui, mas estou aprendendo também. Estou o tempo todo aprendendo para poder desenvolver. O mundo muda numa velocidade brutal. Olha atrás. 20 anos atrás não tinha Waze, não tinha Airbnb, não tinha nada. E o que vem pela frente agora com a inteligência artificial? O que vem pela frente agora com a computação quântica, que vai dar um salto brutal nos processamentos eletrônicos? Tudo isso você tem que estar atualizado, tem que aprender e, acima de tudo, ser humilde. Muito bom. Que aula. Que aula. Humildade é um dos nossos valores principais. Arrepiado, acho que também. Papo sensacional. Quando a gente começou, né, desenhar esse projeto, a gente conversou bastante. Falei, acho que de fato a gente tem que trazer pessoas que de fato consigam nos inspirar e a gente nos espelhar. E você é uma dessas pessoas desde que a gente te conheceu. Agradeço muito pelo convite, mas antes de fechar, além dessa aula, qual o conselho que você deixa, né, para os profissionais que estão no mercado, os empreendedores? Tem alguma dica de livro? O que você consegue trazer aí dessa experiência para deixar para os ouvintes? Bom, eu acho que acima de tudo, não é todo mundo que tem essa capacidade de empreendedor. Mas no dia a dia, ser empreendedor é fácil. O que ele precisa ter é coragem e pé no chão. Saber qual que é o seu limite. Não se endividar demais. Saber até onde você pode ir. Saber poupar. Tudo isso daqui, se possível, fazer uma carreira paralela.
Eu comecei lá atrás, uma construtora com 2 sócios, que não tinha conflito de interesse em nada com o meu trabalho na Fiat, e fizemos uma construtora, eles tocavam o negócio, eu era investidor. Então, tudo isso daqui são desafios que às vezes as pessoas ficam tranquilas esperando. Não cai nada do céu, você tem que ir atrás. Ter determinação, ter coragem, a sensibilidade, pé no chão e, mais uma vez, humildade. E assistir esse podcast, que e foi também uma aula. assistir esse podcast. Ô, Bellini, e por fim eu queria te presentear Opa! com uma forma de agradecer, né? Com muito carinho. Tem aí um livro legal, de um grande parceiro nosso, que é o Gui Junqueira, que chama Tempo, Dinheiro e Atenção. Agradecer pelo seu tempo, né? Com certeza, dinheiro em forma de tempo, ele é a atenção que você nos dá aqui, e com certeza poder compartilhar um pouquinho do seu aprendizado, do seu conhecimento para nós é uma honra. Mas você está fazendo concorrência desleal. Por quê? Porque aqui você está promovendo o seu livro e eu também... Não, o livro não é meu, não. É de um amigo. O livro é de um amigo. É de um amigo, Isso. Mas eu tenho o meu livro também. Lógico. O livro A Virada Estratégica da Fiat. Mas eu não vou te presentear com o seu livro, porque você já sabe, né? Então, um grande prazer. Muito obrigado por você ter vindo e dedicado um pouco do seu tempo, da sua atenção aqui, que é muito melhor do que qualquer dinheiro pra gente. E pode ter certeza que você nos ensinou muito hoje e espero que ensine outras pessoas também que vão assistir. Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu.